Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Orientações espirituais de autores conhecidos revelando contradição entre o próprio pensamento antes e depois de desencarnar. Caso típico foi abordado por Allan Kardec no número de dezembro de 1864 da Revista Espírita. Envolvia a suposta manifestação de um entusiasmado estudioso e seguidor do Espiritismo, desencarnado em fins de 1861, o Sr. Jobard, na verdade Jean-Baptiste Marcellin Jobard. Radicado na Bélgica por nomeação do governo francês, Jobard era engenheiro e patenteou ao longo de sua vida 73 inventos no campo da iluminação, aquecimento, alimentação, transporte, balística, tendo sido diretor do Museu da Indústria de Bruxelas. Quando do surgimento da doutrina espírita, converteu-se à mesma, correspondendo-se com Kardec, de quem se tornou amigo e colaborador, tendo citado nas páginas da Revista Espírita em 7 números e 17 passagens. A questão envolvia uma médium que, afirmando-se assistida pelo espírito do Sr. Jobard, recebera uma comunicação dele dirigida a outro médium, aconselhando cobrar as consultas dos ricos e dar gratuitamente aos pobres e aos operários, sugerindo-lhe o emprego do dia sem poupar elogios às suas eminentes faculdades e sua alta missão. Kardec escreve que, tendo alguém levantado dúvidas sobre a autenticidade dessa mensagem, sabendo que o espírito do Sr. Jobard se manifestava frequentemente à Sociedade Espírita de Paris, pediu uma avaliação. Para maior segurança, dirigimos imediatamente estas simples palavras a 6 médiuns, sem informar-lhes a razão, de modo que cada um se julgou o único chamado a resolver a questão. Tende a bondade de perguntar ao espírito do Sr. Jobard se ele ditou à Sra. X, em sonambulismo magnético, uma comunicação para outro médium, que aconselha a explorar sua faculdade. Necessitava esta resposta para amanhã. Nas respostas obtidas no dia 20 de outubro de 1864, o espírito Jobard, de forma unânime, nega a autoria de tal sugestão. Na primeira, pelo médium Ley-Marie, depois de interessantes considerações, finaliza: quanto a mim, caro mestre, responderei àqueles ou àquelas que querem comerciar com meu nome que, por mais paspalhão que pudesse ser, jamais o seria bastante para apor minha assinatura em títulos falsificados, sacados contra vosso devotado. No teor da segunda, pela médium Sra. Costel, em princípio reprovo a exploração da mediunidade pela razão muito simples que o médium, não gozando de sua faculdade de maneira intermitente e incerta, jamais pode algo prejulgar ou fundar sobre ela. Na terceira, pelo médium Sr. Roux, como poderiam crer que aquele que em todas as suas comunicações recomendou a caridade e o desinteresse, hoje viria a contradizer-se? Na quarta, pelo médium Sr. Vézy, o Espiritismo não se ensina tanto por lição, que aquele que não pode levar nossas palavras a seus irmãos, senão em detrimento de seu próprio salário, fique em casa e peça à sua ferramenta ou à sua agulha que lhe continue o pão de cada dia. Sempre encontramos muitos homens de boa vontade para desempenhar a tarefa que lhes pedimos. Na quinta, pela médium Sra. Delanne, não, meus amigos, o Espiritismo não deve ser explorado por espíritos sinceros e de boa fé. Pregais contra os abusos dessa natureza que desacreditam a religião,
Não podeis praticar aquilo que condenais, porque afastais aqueles que o vosso desinteresse poderia trazer a vós. Na sexta, pelo médium Sr. Dumbell, quem sabe se em alguns não é uma volta ao passado, um resto dos seus hábitos antigos? Então, tanto pior para os que caem na mesma armadilha. Não tirarão lucro e lamentarão que um dia tenham tomado o caminho errado. Tudo o que vos posso dizer é que, não estando absolutamente nesse negócio, bem o sabeis, lavo as mãos e lamento a pobre humanidade porque ainda recorre a semelhantes expedientes. Em comentário com que termina a matéria, Kardec observa: é impossível que todo espírita sincero, compreendendo a essência e os verdadeiros interesses da doutrina, se torne defensor e suporte de um abuso que inevitavelmente tenderia a desacreditá-la. Nós os convidamos a desconfiar das armadilhas que os inimigos do Espiritismo lhes tentassem armar sob tal propósito. Sabe-se que, em falta de boas razões para o combater, uma de suas táticas é buscar arruiná-lo por si mesmo. Assim, vê-se com que ardor espiam as ocasiões de o apanhar em falta ou contradição consigo mesmo. É por isto que os Espíritos nos dizem, sem cessar, que vigiemos e nos mantenhamos de guarda. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.